Muito bem, queremos dar as boas-vindas a todos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Nós começamos um estudo acerca da vida cristã. Inicialmente, nós estamos falando sobre a nossa declaração de fé, que é o que deve nortear a nossa vida. Não é? Nós citamos Hebreus no estudo anterior, ou em estudos anteriores, nós citamos o texto que diz que o meu justo viverá, sua vida será pela fé. Então, a sua vida cristã, a nossa vida cristã, depende daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente crê. E nós já passamos 2 pontos desse primeiro bloco, que é a declaração de fé, que foi acerca das Escrituras, como base do que a gente acredita, e falamos também da nossa crença em um único Deus. Tá certo? A gente, quando termina aqui presencialmente, a gente tem a oportunidade de conversar, de discutir, né? De trocar uma ideia, de ter uma discussão. Então a gente pede para o pessoal deixar pistola, faca, tudo lá fora, né? Soco inglês, e a gente faz a discussão aqui muito serena, calmamente. E naquela questão, só fazendo uma colocação acerca das Escrituras, que a gente fez aquele quadro para pensar, a gente falou que a Bíblia contém a palavra de Deus, mais corretamente é a palavra de Deus, e mais corretamente ainda é palavra de Deus. E às vezes ficou um pouquinho de dúvida, né? Os 3, de alguma forma, está certo. Porque, por exemplo, você tem o texto ali que fala, e o diabo falou, aquela palavra ali, quem falou? Foi o diabo. Mas está dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia como um todo. Tá? Deixar isso claro. Segundo, ela é palavra de Deus. Todavia, nós falamos que não é toda a palavra, porque o nosso Deus é infinito. E a sua palavra, o seu logos, é infinito. Jesus é o logos, é a palavra. E ele, sendo Deus, também o é. E ficou talvez algum questionamento ou algum incentivo para que nós abandonemos as Escrituras em função do que pretensamente seriam outras palavras de Deus. Bem, o que nós estamos dizendo aqui, e falamos, deixamos claro, que a Bíblia é a placa de prova, de toque, a pedra de toque, de toda a verdade. Então, algo que venha contrariar as Escrituras, seguramente não é palavra de Deus, porque ele não pode contrapor-se a si mesmo. Então, eventualmente, eu cheguei à conclusão de que algum livro, algum conhecimento é bom, submeti esse conhecimento à Bíblia Sagrada e eu comprovei que aquilo bate com as Escrituras, não fere, não nega, não perturba a harmonia das Escrituras. Excelente. Mas, às vezes, eu me encantei com uma informação, com conhecimento, com alguma gnose, com alguma revelação, recebi alguma instrução e me apercebi que aquele conteúdo choca-se com as Escrituras. Então, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Só para relembrar isso aí. Tudo bem? Mas hoje nós vamos entrar em novo tema, tá? Nós vamos entrar no terceiro tópico, que se refere
a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos projetar ali e eu vou fazer a leitura. Então, acompanhe a leitura. O que o crente, o cristão, acredita? Cremos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele inspirou homens santos da antiguidade para escrever as Escrituras. Capacita homens através da iluminação a fim de compreenderem ou a compreender a verdade. Exalta a Cristo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Atrai homens ao Salvador e efetua regeneração. Gerar de novo. Tornar o velho uma nova criatura. Cultiva o caráter cristão. Conforta os crentes e concede os dons espirituais pelos quais eles servem a Deus através de sua igreja. Sela o salvo para o dia da redenção final. A presença dele no cristão é a segurança de Deus para trazer o salvo à plenitude da estatura de Cristo. Ele ilumina e reveste de poder, entre parênteses está aí o batismo, ou como muitos preferem chamar, o enchimento no Espírito Santo. Ele faz isso com o crente e a igreja para adoração, evangelismo e serviço. Amém? Olha quanta informação acerca desta pessoa. Então nós vamos rapidamente, lembrando que esse primeiro tópico nosso, declaração de fé, é uma revisão. Por exemplo, nós não estamos estudando mais um pouco a fundo a pessoa do Espírito Santo, nós estamos fazendo uma revisão, estamos mencionando aquilo que é basilar da fé cristã. E a gente crê que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Há, por exemplo, algumas religiões que acreditam que o que a Bíblia chama de Espírito Santo seria o coletivo ou a falange de muitos espíritos. E que o coletivo desses espíritos seria o que chamaríamos de Espírito Santo. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que o Espírito Santo é um Espírito, é o Pai dos Espíritos, é o Espírito de Deus. Existe também uma crença de que o Espírito Santo seria uma energia ou uma força ativa de Deus. Até por conta de alguns simbolismos bíblicos que se apresentam. Mas fica claro, nós não vamos pormenorizar, a verdade de que o Espírito, ele tem energia, ele tem poder. O próprio Senhor Jesus, falou, vocês vão receber poder ao descer sobre vós, quando vocês forem batizados, cheios, com o Espírito Santo. Mas essa característica de poder que ele tem, não exclui a sua personalidade. Então o Espírito Santo, antes de qualquer coisa, é uma pessoa, é alguém, é um ser. E não é um ser criado, é um ser criador, porque na Trindade, junto com a Trindade, ele é Deus. Ele é o Espírito de Deus.
A gente até utilizou aquela ilustração, não é? Acerca da nossa crença no único Deus, frente à realidade da Trindade, da tricotomia humana. Nós somos corpo, alma e espírito. É como se o verbo, o logos de Deus, fosse o corpo que age, interage, que pratica. O Pai é a alma, é aquele que encabeceia, que tem uma posição de coordenação, e o Espírito de Deus seria o que para nós é o espírito humano, nesta representação ou nesta ilustração. Tá certo? Esse Espírito, como nós lemos, ele é que inspirou, ou que capacitou aos escritores da palavra, e é ele também que nos ilumina para que nós possamos compreender a palavra. Então o Espírito Santo tem uma ação em todo o processo de revelação de Deus nas Escrituras. Ele inspirou os homens e ele ilumina os homens para compreender as Escrituras. Aqui nós lemos também que ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele trabalha no meio da humanidade, demonstrando, ministrando ao interior do homem acerca do pecado, da realidade do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ter um pouquinho mais à frente mais entendimento sobre isso. Ele é que atrai o homem e promove a sua regeneração. Jesus, conversando com Nicodemos, que era um homem religioso de sua época, Nicodemos elogia Jesus e o Senhor corta logo a conversa e diz: se você não nascer de novo, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E ele, atônito, pergunta: como que eu posso nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, tornar a nascer? E o Senhor Jesus diz então que o homem tem que nascer da água e do Espírito. Em João também, capítulo 1, nós lemos inclusive no nosso tópico anterior, diz que todos quantos o receberam, a este deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E continua a partir do verso 12, os quais não nasceram da vontade da carne, também não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. É o nascimento do Espírito. Também falando em João, também falando a Nicodemos, ele diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que opera o processo da regeneração, de um novo nascimento. O seu primeiro nascimento foi o nascimento da carne. O nascimento espiritual é o nascimento do Espírito. E é esse novo nascimento que é promovido pelo Espírito Santo, mediante o que nós vamos ver, a obra redentora de Jesus. É esse novo nascimento que te torna cidadão do céu, verdadeiramente agora regenerado e filho de Deus. Então olha que pessoa maravilhosa, extraordinária. Outra ação do Espírito Santo: cultiva o caráter cristão. É o Espírito que promove o processo de santificação. Toda a palavra de Deus vem trazendo, conclamando o justo,
o cristão, a pessoa que quer andar com Deus para uma vida de santificação. E esse processo é um processo onde nós estamos sujeitos, submissos à ação do Espírito Santo. Então, o nosso relacionamento com Deus, e em particular com a pessoa amada do Espírito Santo, é o que promove a santificação. E eu gosto de usar um termo, não é, para a santificação, que até quase o final do que nós acabamos de ler, é trazer a plenitude da estatura de Cristo. E santificação é isso, é fazer você se transformar, se tornar mais parecido com Jesus. Não importando quem você seja, não importando a sua história, o seu passado, porque o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Quem capacita essa novidade de vida é o Espírito Santo. Olha que pessoa importante. E no meu modo de entender, é uma pessoa muito mal compreendida e mal relacionada, às vezes, pelo crente. E é o segredo, é a chave, porque a pessoa hoje que foi enviada da parte de Cristo, o Pai enviou o Filho. O Filho, quando estava para ir embora, para a destra do Pai, os discípulos começaram a se entristecer, porque ele falou, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o Pai. E os discípulos começaram a ficar tristes, e ele falou assim, se vocês soubessem o que vai acontecer, vocês não ficariam tristes. Porque eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro da mesma natureza, consolador, que vai ensinar vocês, que vai estar com vocês todos os dias. Essa pessoa é o Espírito Santo, que é um ser, uma pessoa, não é uma energia. Como muita gente às vezes está procurando ter uma relação com o Espírito Santo impessoal, baseada apenas nas ações ou nas reações do poder do Espírito Santo. Mas muito mais que isso, Deus quer que nós tenhamos com o Espírito Santo um relacionamento. Então, é Ele quem promove essa santificação através da manifestação do que está em Gálatas, que é o fruto do Espírito. O caráter de Cristo, o caráter cristão, é forjado em nós através do Espírito. E o fruto do Espírito é aquilo que a gente já sabe, é o amor, é a satisfação, o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso é obra do Espírito Santo. Não é você que se santifica, não é você que se melhora, mas é você que se entrega. Não é? É você que se rende, é você que crê, e o Espírito santifica a sua vida e torna você uma pessoa conforme as Escrituras Sagradas. Amém? Isso é muito importante. Aqui também vem falando que Ele concede os dons espirituais. Neste ponto, há uma divergência na cristandade. No que se refere a que tipos ou quais as variedades de dons que hoje, tempo presente, o Espírito compartilha ou dota os crentes.
Então há aqueles que acreditam que certos dons que outrora se manifestaram na igreja pelo Espírito, na vida da igreja dos apóstolos, da igreja primitiva, alguns acreditam que aqueles dons cessaram. Esta igreja, em particular, como muitas outras, não crê desta forma. Nós cremos que aqueles dons, por exemplo, que estão no livro, na epístola de 1 aos Coríntios, seja os dons de palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, operação de maravilhas, dons de curar, línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espírito. Nós acreditamos que esses dons, que são dons, vamos dizer assim, miraculosos, uma capacidade diferenciada, que foge um pouco à nossa compreensão, que estes dons são capacitados sim pelo Espírito Santo, juntamente com outros dons, que podem ser menos extraordinários, talvez ao nosso olhar, como dons ministeriais, como dons de serviço, como o exercício da misericórdia, como o auxílio ou o socorro à pessoa. Nós também entendemos que o Espírito Santo, de forma poderosa e específica, capacita o crente nisso. Tá certo? Mas existe esta distinção. Então, olha quanta coisa o Espírito Santo faz. Eu quero destacar aí também que ele sela o salvo para o dia da redenção. O que é o selo? É um carimbo. A presença interior do Espírito Santo, no espírito regenerado do crente, é o penhor, é a segurança, é a âncora, é a confirmação de que aquele indivíduo, de fato, é um cristão regenerado. E é esse Espírito que testifica dentro de nós, com o nosso espírito, que nós somos regenerados e nascidos novamente em Cristo Jesus, que somos salvos. É esse Espírito que testifica com o nosso espírito. Por isso ele é o penhor, ele é a segurança e ele é o carimbo. Muito importante. E eu quero destacar aí na última frase deste tópico, que ele ilumina e reveste de poder o crente e a igreja, onde ocorre também uma divergência importante também entre a cristandade. Existem aqueles que acreditam, tá certo, que você pode ter o Espírito Santo e nunca ter experimentado o enchimento ou o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Já aqueles que entendem que você recebeu o Espírito Santo e ser cheio com o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, existem aqueles que entendem que há um segundo momento de experiência com o Espírito Santo, mas há outros que entendem que esse momento não existe. Tá certo? Como que nós, em particular, aqui cremos, tá? E isso é uma visão que acaba sendo uma visão rotulada, uma visão pentecostal. Então, nesse aspecto, nós temos essa visão pentecostal, que é exatamente, você que é cristão é selado, regenerado, mas não necessariamente
você, no ato da regeneração, experimentou um enchimento, uma plenitude do Espírito Santo. Então você pode ser um cristão amável, desenvolver a natureza, a sua salvação, mas não necessariamente você ter uma experiência de enchimento, de plenitude no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Tá certo? Então nós acreditamos e animamos, incentivamos a que o cristão desenvolva, busque essa maturidade, ou esse entendimento, ou essa experiência com o Espírito Santo. Quando este crente tem a sua primeira experiência de extravasamento, de enchimento do Espírito Santo, como é uma coisa inicial, nós dizemos então que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, alguns preferem o enchimento com o Espírito Santo, o termo. É uma questão apenas de semântica, de significado da palavra. Quando você é cheio pelo Espírito Santo pela primeira vez, você foi, como a gente acredita, você teve aquela primeira experiência, foi o seu batismo com o Espírito Santo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o batismo é uma experiência inicial, mas o enchimento não deve ser um episódio. O enchimento deve ser a busca e algo que o crente deve manter na sua vida. Como Paulo fala aos Efésios, que nós devemos nos encher do Espírito. E vale a pena aqui, rapidamente, a gente dizer que esse encher-se do Espírito ali, ele vem num verbo que é um verbo que dá a ideia de continuidade. É um verbo que diz, que a melhor tradução seria enchendo-vos do Espírito. Mais do que isso, além de ideia de continuidade, vem no imperativo. Então, seja enchendo-se do Espírito. Ou encha-se constantemente do Espírito. E ainda vem uma terceira característica, porque vem numa voz passiva. Então, no fundo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e deveria ser assim traduzido, é: deixem-se ser cheios continuamente pelo Espírito. Por exemplo, você sabe muito bem, lá em Atos dos Apóstolos, você tem o dia de Pentecostes, eles são cheios do Espírito. Coisas maravilhosas ali acontecem. E há um enchimento coletivo da igreja. Pouco mais à frente, depois de algumas ameaças, de algumas dificuldades, já no capítulo 4, Pedro reúne a igreja e eles oram e pedem a Deus que lhes supra com o Espírito Santo, com intrepidez, e eles são novamente cheios. Eles percebem esse enchimento, eles percebem essa plenitude. E isso é muito importante a gente deixar bem claro, nós acreditamos assim. E quando esse enchimento ocorre, manifestações miraculosas, divinas, sejam internas ou externas a nós, são comuns de acontecerem. Então, é fundamental nós buscarmos o enchimento do Espírito. Pode passar os textos aí? Tem bastante texto para você depois ler. Né? Você dá uma procuradinha aí.
Gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 14, verso 26, vai ser projetado também, que diz que o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, Jesus está falando, Evangelho de João, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então a palavra ali, para o Espírito Santo, é ajudador. Nós precisamos demais desse ajudador que é o Espírito Santo. É Ele quem te ajuda, meu irmão. É Ele o teu acompanhante, o teu paracleto, é aquele que está ao teu lado. É Ele quem promove aquilo que é necessário na sua caminhada. Então, é Ele quem nos ensina, nos lembra. Eu quero deixar também com vocês, já encerrando esse tópico, Romanos capítulo 8, verso 26. Que diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse Espírito intercede, ele conhece você, ele está junto conosco. E nós precisamos, como crentes, lembrarmos-nos que nós cremos na pessoa do Espírito Santo, que essa pessoa está conosco. Porque às vezes eu percebo que nós estamos andando, a cristandade, sem ter essa fé e essa convicção do Deus Emanuel, do Deus presente, do Espírito Santo junto conosco. Às vezes nós estamos seguindo na direção contrária das orientações bíblicas que diz para não extinguirmos o Espírito, para não entristecermos o Espírito, porque ele está ali presente. E toda vez que você é desobediente, toda vez que você é rebelde, toda vez que você insiste em andar na carne, você está de alguma maneira entristecendo o Espírito Santo. E você está desprezando aquele que é o teu ajudador e que está ao teu lado. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Espírito Santo, aquilo que temos feito na presença dEle. E nós devemos desfrutar, então, dessa doce presença, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Você que está nos assistindo, se você quiser aparecer uma quarta-feira aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo presencialmente. E que Deus a todos assim nos abençoe. Vamos para o nosso quarto tópico.